Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série Guia dos Perplexos. Hoje eu acordei cedo, mas já são 6 horas. Tive que fazer uma organização de uma matéria e está aqui reorganizada. Todo mundo sabe, e eu já disse, que escrevi este livro como um ensaio historiográfico. Vou ler o índice: Guerra de Extermínio, Retrospecto do Conflito, Reação Cristã Católica, O Poder do Islã, Mundo Feudal, Comunidade Cristã. As origens do capitalismo, as cruzadas, a Cabala e o Talmude, a Inquisição, Tribunal Eclesiástico, o processo dos Templários, a Revolução Cultural, Humanismo, Revolução Religiosa, Reforma e Contra-Reforma, a Democracia Religiosa, Marxismo Cristão, Pós-fácil, Bibliografia. Aqui está. Dou destaque no índice para Retrospecto do Conflito, que eu começaria a esses vídeos estou fazendo, na verdade, é isto. Então, se eu escrevesse esse ensaio hoje, eu faria o que estou fazendo agora. Na verdade, eu estou reconstruindo o livro. E foi escrito em 1991. Está aqui em algarismo romano, já que o meu irmão Misael é quem digitou, é quem organizou. Então, aqui em 1991. Bem, a finalidade desse livro está aqui, no final. Que me digam onde se diferenciam o liberalismo e o socialismo, marxismo, comunismo, não importa o nome. Eu direi onde se confundem, onde se encontram. Essa é a finalização. O socialismo nega a dignidade do homem ao tirar-lhe o direito de ser livre. O liberalismo, mais sutil, degrada a liberdade, transformando em permissividade, aviltando o ser livre a tal ponto que ele se confessa incapaz de exercer a sua própria liberdade, abrindo mão, assim, da sua dignidade. Erich Fromm escreveu O Medo da Liberdade. Em ambos os casos, iremos para a escravidão. Está aqui. Então, eu tentava fazer um alerta aqui de que nós chegaríamos onde chegamos, em 1991. Passaram-se muitos tempos. 1990, mais 10, 2000, 1990, 2001, mais 20, 2031, não, mais 10, 2021. A matemática é um problema. Mas com bastante tempo de antecedência, a gente tentava dizer a vocês, em 1991, 90 mais 10, 2000, mais 10, 2010, mais 10, 2020, pronto. Então, 30 anos. 30 anos atrás, eu tentava alertar que tudo caminhava para uma mesma coisa, a escravidão. E é isto que nós estamos fazendo, refazendo o livro. Um ensaio historiográfico que eu denominei a mesma coisa que esses vídeos. Uma história política da cristandade. Bom, precisamos começar com Alexandre. Portanto, ali eu começava com a perseguição dos cristãos. Então, agora, refazendo aquele trabalho, percebo que, e ainda mais tendo os recursos da moderna tecnologia, isso aqui foi feito pelo meu irmão Misael e ainda era uma coisa muito sem técnica,
sem tecnologia. Hoje, com a tecnologia, nós estamos com outro trabalho. O trabalho é este. Vamos fazer, neste vídeo, um retrospecto do que foi feito até agora. Começamos mostrando a vocês, no nosso netbook, primeiro computador, Biografia de Alexandre o Grande. É aí que eu quero começar agora. Não é o início e não é o final, mas é o momento em que tudo se explicará em função disto. Me permitam, esse vídeo já tem 5 minutos e pretende ser vamos dizer assim, o foco. Esse foco vai se espalhar. Então estou lançando para vocês a explicação de tudo que vou dizer posteriormente. Biografia de Alexandre o Grande. Alexandre era filho de Felipe II, rei da Macedônia, o qual lhe ensinou a arte da guerra. Sua mãe, devota seguidora do deus Baco Dionísio, dizia ao filho que o seu verdadeiro pai era Marte ou Zeus. As duas versões são correntes. Aqui nós mostramos uma linda figura, que não está suficientemente clara, do deus grego Marte. E aí, vejam, é uma maravilha. Acho que hoje está mais claro porque eu puxei a luminária mais para aqui. Então, agora o reflexo da luminária, que é essa roda aqui, atrapalha um pouco. Então, pronto, eu vou tentar tirar o reflexo da luminária e vocês vejam. Este é Marte, o deus da guerra. Sem dúvida nenhuma, Olímpia, mãe de Alexandre, convenceu ele de que ele era filho dessa divindade. Por isso, ele foi um deus da guerra. Continuamos. A Macedônia, onde ele nasceu, era um território periférico da Magna Grécia. Já dissemos a vocês que a Magna Grécia constituía o continente grego, uma península, Grécia continental, que está entre a península da Índia e a península itálica. Então, a Grécia, em forma de um triângulo, portanto, um delta, tem à esquerda a Península Itálica e à direita a Índia. Magna Grécia, por quê? Porque, começando no continente, na Grécia continental, os gregos alargaram-se, conquistaram as ilhas, uma vasta quantidade de ilhas, entre as quais estava a Macedônia. Então, é na Macedônia, território periférico da Magna Grécia, ou seja, numa dessas ilhas, que nasce Alexandre. Notável e muito importante. Agora, foi aluno do filósofo Aristóteles. Vamos mostrar para vocês. E com ele assimilou valores da cultura grega. Como o pai era chamado bárbaro, o império de Alexandre não seria nada nem teria acontecido se ele não tivesse sido educado por esse homem notável que nós mostramos da última vez. Estamos fazendo uma síntese do anterior. Aqui está, portanto, o rosto de Aristóteles em um busto. Os atenienses adoravam a arte, do mesmo modo que os romanos privilegiavam o direito. Herdamos o direito de Roma e herdamos a arte, a estética dos gregos. Então aqui está o professor de Alexandre o Grande, Aristóteles. Continuemos. Isso é um resumo. Quando o rei Filipe II foi assassinado em 336 a.C., Alexandre tornou-se rei dos macedônios. Era o filho mais velho. E assumiu os postos de chefe da Liga de Corinto, união de várias cidades-estado grega e de comandante do exército macedônio. Agora ele deixa de ser um bárbaro, educado por Aristóteles, absorve a cultura grega, passa a ser um homem civilizado. E aí, mostrando os valores que ele tem como general,
ele termina liderando não somente o exército macedônio do país dele, herdado do pai dele, que foi um homem valoroso, mas aqui não nos interessa. A mãe dizia que ele era filho de Marte, eu assumo que é de Marte. Zeus não entra na história. E assim ele vai ser aceito entre os grandes generais gregos para sentar na mesa dos generais e traçar a estratégia para tornar a Magna Grécia ainda maior. O sonho era conquistar o Império Persa, como nós dissemos, na época, o maior império do mundo. Agora, Alexandre, não mais considerado filho de Felipe o Bárbaro, mas Alexandre da Macedônia, Alexandre o Macedônio, ainda não é o Magno, vai sentar junto com os civilizados, que já não mais o consideram bárbaro graças à educação de Aristóteles, e ele vai chegar ao ponto de chefiar a Liga de Corinto. Assim era denominado o grupo de generais das várias cidades-estados da Grécia que pretendiam conquistar o Império Persa. Reconheceram que ele, então, era um grande general e, portanto, o título de bárbaro é afastado e ele senta-se entre os orgulhosos gregos civilizados. Muito bem. Então, vamos à continuação do nosso trabalho. Aqui nós estamos vendo em um filme mais uma figura. A imponência do ator que faz Alexandre da Macedônia, passando em revista os seus exércitos no magnífico cavalo e o detalhe, as lanças, uma invenção de Felipe, uma criação do pai dele e que vai dar a ele a vitória sobre o exército persa. Então ele deve muito ao pai, de fato carnal, mas está convencido que ele é filho de Marte. Então, imponente, o ator faz o papel maravilhosamente. Não assisti ao filme, mas estou vendo ali que deve ter sido uma belíssima obra. Aqui ele já à frente da Liga de Corinto. Portanto, o exército dele passa a ser o principal, o exército macedônio, e ele passa a ser um dos principais generais. Depois de assumir esse posto, partiu para a expansão territorial do seu reino. Agora, já não somente a Macedônia, mas a Grécia, tomando a Ásia Menor, a Pérsia, chegando até as margens do rio Indo na China. Ou seja, em um resumo, o mapa vai mostrar o que ele conseguiu, levando a Grécia a tomar o Império Persa, que está aqui em roxo. Quer dizer que os gregos admitiram que ele era um general culto, não bárbaro. Agora vão admitir que ele é o imperador dos persas, ou seja, substituto de Dario, substituto de Ciro, primeiro pela ordem, Ciro, Dario, depois Xerxes, Artaxerxes e vai por aí afora. Agora ele leva a Grécia até este ponto. Os gregos se dobram diante dele e toda a obra de Alexandre, então, será uma obra atribuída aos gregos. E continuemos. Só o que interessa. Seu vasto império durou 12 anos e terminou com sua morte ocorrida no ano 323 a.C. Extinguiu-se. Alexandre acabou. Mas não aquilo que nos interessa. Então, a biografia de Alexandre praticamente acaba aí. Ano 323. Aproximadamente, Esdras 432, 100 anos. Então, nós queremos ligar Alexandre a Esdras.
Alexandre é uma história imponente, é empolgante, e eu, como artista, então estou começando, produzindo um filme em que começo pelo meio, para que tenha assim um marketing mostrando um dos maiores guerreiros de todos os séculos. Então, em 323 morria Alexandre da Macedônia. Em 430, Esdras traçava os planos para a conquista do mundo. Onde? Na Babilônia. Mas ele vai esperar. E o que há entre Alexandre e Esdras, já disse. Esdras foi como um cão fiel a Ciro, a Cambises, a Dario, a Artaxerxes e a todos os demais imperadores da Pérsia que libertaram os judeus cativos, porque enquanto ele estava nessa posição, ele estava galgando lenta, suave e imperceptivelmente, na escuridão aos olhos dos outros. Ninguém sabia qual era o plano dele, somente ele, provavelmente Neemias, porque Esdras e Neemias são os dois livros da Bíblia, que antigamente era Esdras 1 e Esdras 2, o fato é que ele traça um plano e espera. Mas essa espera não é de braços cruzados. Essa espera é fazendo um trabalho que vai ser descrito nestes livros quando nós fizermos a síntese. Continuamos. Então, não se esqueçam. Em 323 morre o homem que vai servir, a obra dele vai servir de pretexto para que Esdras inicie a realização do seu plano. Vamos continuar agora só por uma questão de cultura. Apesar disto, morto, o Império de Alexandre uniu o mundo ocidental e oriental, o mundo todo, e espalhou os valores gregos de virtude e beleza por toda a região conquistada no território asiático. Esse vai ser o problema que Esdras vai enfatizar. Quer dizer, não seria um problema, mas Esdras vai botar uma lente de aumento, vai fazer um zoom, porque é a partir desse problema que ele vai pôr em execução o plano dele. Então, em um mapa mais nítido, nós temos aqui o mesmo que tínhamos naquele mapa em marrom, o Império de Alexandre. Vai da Macedônia, aqui, até as margens do rio Indo. Então, da Macedônia, na Grécia, aqui nós temos a Grécia continental e aqui nós temos a Grécia insular. A Macedônia fazia parte da Grécia insular. Então, é exatamente essa em rosa bebê. Rosa bebê aqui está, então, uma das partes da Grécia chamada Magna Grécia, que já era uma ilha do continente. E aí ele vai espalhar tudo até conquistar o mundo inteiro. Em amarelo, claro, aqui o Egito, e a partir dali a Trácia, Alexandria, Capadócia, Mesopotâmia toda, portanto, o império de Nabucodonosor, que Ciro conquistou, a Média, que fazia parte do império de Nabucodonosor, ele casou com Mirtes, rainha da Média, a Babilônia, que era o centro do império de Ciro, de Nabucodonosor, continua sendo de Ciro, e vai ser importantíssimo na obra de Esdras, o Talmud da Babilônia. Conquista também os persas, a Pártia, a Zogriana, Bactriana, Aracoses, Gedroses. Pronto, aí está, em linhas gerais, o império do homem que foi chamado Magno, o Grande. Chegou aqui e aí acontece o quê? Que espalhou uma cultura chamada helenística, que vai
afetar profundamente a vida dos judeus que são nacionalistas. É essa a desculpa. Então, com esse império, não somente o império, mas vai a cultura. Então, estou passando o que não interessa. Alexandre Magno derrotou Dario III, imperador persa, no dia 1º de outubro de 331 a.C., 2 anos antes da sua morte. Ou seja, no ano 1º de outubro de 331 AC, ele morreu, mas a cultura ficou. E aí, vale a pena ver agora a estratégia traçada por Aristóteles, aquele busto lá do início, aquele homem notável, que dizia aos seus alunos: vocês são todos nobres, serão todos famosos, e um de vocês poderá conquistar o Império Persa, que é o maior inimigo dos gregos, porque os gregos são livres e os persas são escravos. Desde Ciro, passando por Dario, por Xerxes, Artaxerxes e todos os demais imperadores da Pérsia, ele governava com mão de ferro. Alexandre vai estabelecer um governo mais liberal, né, respeitando várias liberdades, mas vai introduzir uma coisa que se chama a cultura helenística. É aí que nos interessa. Vamos descrever a batalha? Vamos descrever. É uma aula de Aristóteles para Alexandre e outros. Alexandre é o único que vai ser capaz de realizar. Descrição da Batalha de Galgamelos, realizada no ano 331, traçada por Aristóteles. Dario, imperador persa, foi o primeiro a se posicionar no campo de batalha, escolhendo uma área plana de pasto e lavoura. Preparou o terreno, mandando limpar a área onde passariam seus carros de guerra, principal arma, carros, puxados por parelhas de cavalos, e enterrar estacas em alguns lugares. Essas estacas não eram assim, para que os cavaleiros do exército inimigo se enfiassem nessas estacas. Uma ação semelhante é feita por Felipe quando ele faz as lanças. A mesma coisa. Estacas para os cavalos enfiarem-se nela e morrerem. Lanças para que a infantaria inimiga se enfie nela e morra. Né? Felipe já tinha alguma coisa antes. Ele aperfeiçoou. Então Dario chega, prepara o território. Você vê que a guerra antigamente era assim. Era feita com nobreza. Vamos preparar aqui e aqui será a nossa guerra. Ao saber que Alexandre deixara o acampamento base, onde ele estava antes, lá para Bactriana ou Sogdiana, Dario organizou seu exército para o combate e o manteve em espera, aguardando o ataque macedônio. Dario tinha um bom plano de ataque, mas que só funcionaria se Alexandre avançasse de acordo com as expectativas dele. Ele traçou um plano e achou que Alexandre faria aquilo. Era o que Dario pensava, só que Dario III. Então, Ciro, o persa, Dario I, Dario II, Dario III. Dario I era genro de Ciro. Ciro era sogro de Dario I. Aqui nós já estamos no terceiro Dario. Depois vem Xerxes, depois Artaxerxes, depois Artaxerxes Longimano e depois Cambises. E eu não tenho de memória, mas aqui já foram alguns. Né? Vamos ver como é que foi a batalha. Dario III espera que Alexandre faça o que ele supõe que deverá fazer, mas Alexandre vai seguir uma tática dada a ele pelo genial Aristóteles. Não foi o que aconteceu. Alexandre usou um golpe tático completamente novo. Primeiro, adiou o confronto por 4 dias, deixando o enorme exército persa confuso. Ele esperava que o embate fosse imediato, armou tudo para a batalha do dia seguinte, e no dia seguinte, onde está Alexandre? Descansando, dormindo, a uma distância considerável. Então, confuso, apreensivo e cansado, ocupando a posição
pronta para a batalha. Dario III não sabia o que estava acontecendo. Alexandre tinha frustrado todas as suas expectativas. Enquanto isso, os soldados de Alexandre descansavam, dormiam, comiam, bebiam, se alimentavam bem, assim como aos seus animais. Primeira tática de Alexandre: frustrar a expectativa tática de Dario III. Aristóteles é quem traça esse plano. Segundo, finalmente, quando Alexandre decide atacar, os persas, surpreendidos, porque ele delongou por 4 dias, podia ser por 3, por 2, por 5, por 6. O fato é que o Império Persa estava em posição de batalha, esperando, tenso, cheio de adrenalina, e Alexandre, a uma distância considerável dali, dormindo, comendo, bebendo, brincando com os seus soldados, porque ele já sabia que a vitória era certa. Ele era filho de Marte. Marte é o deus da guerra. Olha que maravilha que Aristóteles idealizou e Alexandre foi o único que captou. Finalmente, quando o ataque teve início, os persas, surpreendidos, atrasaram o contra-ataque, porque não sabiam qual era a hora. Então, de repente, chega Alexandre com os exércitos dele e pega os persas de surpresa. Isto foi fatal. A desorganização. Ninguém esperava Alexandre. Ninguém sabia quando ele estaria chegando. Ele chega bruscamente, de modo abrupto. A palavra não é abrupto. Aproveitem que o canal do professor Marlanfe, professor de português, é cultura. Então, ele confunde Dario III. Já começa ganhando, porque se o general opositor, o imperador dos persas, fica confuso e a tática dele passa a não ser mais aquilo que vai acontecer, ele não sabe mais o que fazer. As forças de Alexandre, aqui diz, atrasaram no contra-ataque. Quer dizer, Alexandre ataca, Dario tenta contra-atacar, mas completamente confuso. Isso foi fatal. As forças de Alexandre avançaram em formação de cunha. A cunha, né? Todo mundo sabe o que é uma cunha. Uma mão fechada nessa posição. E em direção diferente imaginada por Dario. Ou seja, Dario pensava que eles confrontariam as estacas que estavam preparadas para matar a cavalaria. E o que é que Alexandre faz? Ele não fica no início do exército. Ele não está à frente do exército, que era costume. Mas Dario, seguindo já uma outra tática, já fazia parte daqueles reis que mandavam o exército e ficavam lá no final. Então Dario está lá no final escondido, detrás dos imortais, que são assim chamados a sua guarda pessoal. Alexandre sabe disso e não se coloca à frente dos seus soldados. Isso já confunde mais ainda. Primeira confusão, atrasou o ataque. Atacou de repente. O Dario ficou absolutamente surpreso e confuso, e o ataque de Dario, o contra-ataque de Dario, foi uma desgraça. Foi fatal. Quando ele olha, de lá de onde ele está, ele vê que Alexandre, garboso, montado no seu cavalo chamado Bucéfalo, não está à frente do exército. O que é que Alexandre faz? Se coloca atrás de todas as forças. E aí, olhem bem, a cunha que está aqui vai avançar e vai furar os exércitos de Dario. Os cavalos vão morrer? Vão. Os cavaleiros que vão primeiro chegar vão ter os seus cavalos perfurados pelas pontiagudas estacas preparadas por Dario. E Alexandre, surpreendendo totalmente a estratégia de Dario, vou adiantar e não vou ler, então sai de trás. Ele fica atrás, mas não porque ele não quisesse comandar. O natural seria ele comandar. Era o hábito, era esse o hábito dos grandes reis. Venham aqueles que forem meus soldados, lutem por mim, a vitória é nossa, sigam-me. Dario já vivendo no luxo, não sabendo mais manusear a espada, ele não tinha pegado em uma espada já há muito tempo,
Ou seja, enquanto que Ciro e Dario I eram guerreiros, Dario II vai engordando e vai se dedicando ao luxo, e Dario III completamente luxuoso, em um mini palácio, um baldequim cobrindo ele, em cima de um elefante com as suas esposas e a sua guarda pessoal chamados imortais. O que é que Alexandre faz? Estando lá no final, mas não escondido como Dario, ele se desloca para a direita em grande velocidade, contorna todo o seu exército em desabalada carreira, e enquanto os exércitos de Dario estão empenhados em resistir ao ataque dos gregos, Alexandre contorna também eles, não entra na batalha e vai em busca de Dario. Ou seja, ele não é o general que comanda o ataque, ele vai buscar o rei escondido lá no final. Ele aparentemente faz o mesmo que Dario, se esconde no final, mas isso é só uma tática de guerra. Dario estranha. O costume de Alexandre é vir à frente das suas hostes. Onde está Alexandre? Lá no fundo, mas não para se esconder como Dario III, para fazer, no momento certo, em que o ataque está no maior do seu embate, todos os soldados com adrenalina ao máximo e Dario retirado em uma determinada parte de terreno completamente lisa, e Alexandre então pega a sua elite e em desabalada carreira contorna os seus soldados, contorna a batalha e vai, e quando Dario percebe, está diante de quem? Alexandre, o macedônio. Alexandre manda cercá-lo, ele tenta fugir e foge. Nessa fuga, um dos generais de Alexandre vai atrás dele, porque Alexandre já sabe, a batalha está derrotada. Porque, uma vez que o cabeça foi decepado, os soldados não saberão o que fazer. Agora é uma questão de tempo. Ele fica ali, e o general dele que vai atrás de Dario, captura Dario e o traz. Comete um erro. Decapita Dario e traz a cabeça dele e mostra a Alexandre. E aí diz, pronto, meu imperador, teu inimigo está vencido. Ele atravessa com a espada o estômago do general e diz, só um rei pode matar outro rei. E aí o general que pensou que tinha feito um favor é assim morto. Essa é a tática que Alexandre faz para derrotar Dario Persa. Bem, então ele saqueia Persépolis, instala-se em Babilônia no ano 330, agora estamos a 100 anos de... o nome lá do Esdras, a 100, 330, 430, estamos exatamente. Então, quando Alexandre toma posse de Babilônia, Susa e Persépolis, estabelece a capital persa que ele saqueou em Babilônia, e no ano 330. Agora estamos precisamente a 100 anos de diferença do Esdras. A fonte, estou aqui dando os créditos, é Joelza Esther Domingues, blog Ensinar História. Muito bem. Alexandre continua a sua batalha e, depois de vencer os persas, vence todos os outros adversários e administra o seu império até que é morto 2 anos depois da batalha de... vamos lá, de novo, esqueci o nome, mas está aqui. O nome é esquisito. Estou perdendo tempo, né? Mas aqui, Batalha de Galgamelos, 331. Então, em 330 vem decorrendo, né? Ele, então, está vencedor. Dario III está morto, mas ele dá um enterro digno de um rei. Nós faltamos 1 minuto. Mas o que acontece é que Alexandre espalha a cultura persa. E a cultura grega, substituindo a persa, que era grega. E os adeptos de Esdras já tinham se acostumado com a cultura persa e agora não tinha problema nenhum, porque Dario, Ciro, Xerxes, Artaxerxes
Artaxerxes Longuimano, Cambises, todos são tolerantes com os judeus, graças ao decreto de Ciro. Cada vez que eles querem oprimir os judeus, então o representante da Kahal mostra o decreto de Ciro, o persa, o imperador, dizendo: olha, nós temos a carta de Ciro dizendo os judeus são livres, não pagam impostos e têm o direito de exercer a liberdade de religião. Alexandre não vai fazer isto. Então ele vai obrigar todos a se fundirem em um único império. Aqui está dito, vou ler. A fusão de elementos da cultura oriental com a grega se chamou cultura helenística. Ele impõe essa cultura. Então, ele não é tolerante com os judeus como o foi os persas, devido à profecia em que Ciro recebe a notícia de que ele havia sido escolhido por Javé para ser o rei do mundo. E aí é com esse nome, cultura helenística, que nosso queridíssimo Esdras vai achar a chave para abrir o cofre onde está escondido os planos dele de criar o que aqui está chamado sinarquia e que na verdade recebeu o nome de NWO, um Império Mundial. Uma nova ordem social que se aproxima. Isso será condensado em um trabalho, como nessa página, e será o próximo passo. Então era isso que que Esdras esperava. Enquanto a paz e o respeito e a dignidade dos judeus é respeitada por todos os persas graças à carta, o decreto de Ciro, então Esdras vai subindo, e nós vamos detalhar como ele foi fazendo e o que ele foi fazendo. E o que ele pretendia só vai poder ser feito agora. Agora ele vai ter a desculpa. Alexandre é um tirano. Então, ele se dizia uma divindade. Então, isso gera conflitos, e principalmente com os judeus, que não aceitavam adorar nenhum outro Deus. É, portanto, através desse nome, dessa cultura, que o Esdras vai conseguir. Aqui está, terminando já o nosso trabalho, já estamos passando do tempo, o exército de Alexandre em formação de batalha. Olha as lanças, está vendo? Ó, tinham 7 metros de comprimento. Então, quando eles iam baixar lanças, os soldados baixavam lanças. Não era ele, era um dos generais dele. Então, os soldados iam com as lanças em pé, como nós vimos ali, ele vistoriando, de garboso no cavalo, e quando chegava diante do inimigo, ele ia baixar lanças. E as lanças de 7 metros eram baixadas e ficavam assim. Quem vinha correndo para contra-atacar encontrava uma porção de palitos onde ele era feito aquele tipo de doce, de salgadinho que nós chamamos de sacanagem, que tem salsicha, que tem azeitona, e assim enfiado dentro desses palitos, feito esse tipo de salgadinho. O nome é esse, não tem como não dizer. E aí enfiavam-se nas lanças, do mesmo jeito que os cavalos macedônios e gregos se foram mortos, enfiados nas estacas. Então, assim, a falange macedônica, aqui está ele novamente. Decidi terminar mostrando Garboso, o artista que faz o papel dele aqui encarna bem, só uma pequena parte da face dele está na luz. O resto está na sombra. Veja, os soldados estão com as lanças levantadas, esperando que um dos generais dele diga baixar lanças. E agora nós vamos ver se encontramos o nome desses generais. Morto Alexandre em 323 a.C., portanto, aproximadamente 430 o momento do planejamento de Esdras, e 330 vai ser, a cultura helenística vai se espalhar.
E aí, os seus generais, Lisímaco, Cassandro, Antígono, Seleuco e Ptolomeu. Então, na guerra contra Dario III, são eles que comandam, e ao contrário de estarem diante do seu Deus, filho de Marte, comandando a batalha, eles vão comandar a batalha, porque Alexandre assim decidiu. Alexandre vai ficar na retaguarda e vai fazer aquela coisa que no filme que eu assisti, belíssima. Ele vai se deslocar com toda a sua elite e vai contornar numa desabalada carreira para ir até a retaguarda de toda a batalha, onde está tranquilamente sustentado pelos seus imortais, a sua guarda pessoal. Ele vai cercar Dario III, e aí Dario olha para ele e diz: estou perdido. Tenta fugir, mas não adianta. Ele é morto. No entanto, Alexandre não concorda com isto. Ele diz que só um rei pode matar outro rei. Assim chegamos ao que nós já demos os créditos. Então agora vamos continuar com, na sequência, vamos ver a desculpa que Esdras teve e que ele esperou pacientemente, não ele, aqui já são seguidores dele, mas que vão realizar o plano dele. O período helenístico, o perigo helenístico para os seguidores de Esdras. E é debaixo desse perigo que os persas não ofereciam, porque ofereciam liberdade religiosa, não pagar tributos, e Alexandre vai cobrar tributos, e Alexandre vai obrigá-los a adotar a cultura helênica, ou seja, grega, e é essa oportunidade que Esdras vai aproveitar para pôr em prática, não ele. Quando eu digo Esdras, estou falando daquilo que ele fundou, da Carral, da sociedade. Direi sempre Esdras porque é a pessoa dele invisivelmente presente. Assim terminamos esse nosso capítulo e assim nós nos preparamos para o próximo. Obrigado, vejam-no por inteiro e até a continuação.